Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. No vídeo de hoje, vamos conferir as mitadas do Xandão. Sim, ele mesmo, o terror dos bolsonaristas. E o verdadeiro terror e pesadelo da extrema-direita. Xandão não passa pano, não foge do embate e mostra que não tem medo de fascista meia-boca. Salve, salve galera, bem-vindos ao Universo Paradoxo. Já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, compartilhe o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E comente aqui qual foi a mitada que vocês mais gostaram do Xandão. O Xandão aí que tem tirado o sono dos bolsonaristas, e principalmente de Jair Bolsonaro e seus aliados militares golpistas que tramaram o golpe de Estado em 2022. E quando o homem entra em cena, a reação deles é essa daqui. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! E agora, bora ver na prática como o Xandão não dá trégua para os golpistas e como ele desmonta o discurso da galera da terra plana e quadrada. A minha questão, ministro, é que ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte: dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, com centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. O senhor se lembra disso? Eu, realmente, permite isso colocado, teria dito que se colocava à disposição do presidente da República para implementar essas medidas extraordinárias? Doutor Paulo, nós tivemos diversas reuniões, obviamente que cada um expressava a sua opinião quando solicitado pelo presidente. Eu acredito que o senhor esteja se referindo, pelo que eu entendo, nesta conversa que nós tivemos com o presidente, em que eu expus a ele
a importância dele avaliar todas as condicionantes, inclusive o dia seguinte de uma tomada de decisão que fosse, e eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente, ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou uma postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. General Braga Neto, o senhor já foi devidamente qualificado. Eu, assim como os demais réus, informo o senhor que o senhor tem direito ao silêncio e à não autoincriminação, não há a necessidade, não há o compromisso de dizer a verdade. Onde o senhor reside? Rio de Janeiro, presidente. Rio de Janeiro. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. Né? O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Não me diga. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. É necessidade de assinatura. Eu agradeço a todos os advogados a presença, agradeço a presença dos réus, agradeço a todos, o doutor... Excelência, obrigado. Agora, senhor, pela ordem, desculpa. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também no Quermesse.
Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos intimados. Uma boa noite, um bom descanso. Em especial, as viagens que eu faço pelo Nordeste. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Desculpa. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo. As redes sociais, elas não têm condição de controlar a apologia ao nazismo. Elas têm condições de controlar direitos autorais. Por quê? Porque isso reverte economicamente contra elas. Eu fiz uma reunião com todas as Big Techs e perguntei: pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais que vocês controlam, qual é a média de controle? Todos disseram, em torno de 93% nós retiramos antes de um like, de alguém visualizar. E os outros 7, onde fica na dúvida, nós mandamos para uma comissão de seres humanos para verificar se não é só uma referência, por causa de ser uma pesquisa, um artigo. E eu indaguei, vocês não têm condição de fazer em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, onde não há dúvida? Temos. E por que não fazem? E a resposta foi: se todos fizerem, nós fazemos. Se não, não, porque o que dá like, o que dá movimentação é isso. Seguindo, outra, se eu ganhasse R$1 cada vez que sou racista, provavelmente um preto filha iria me roubar. Alguém tem dúvida que isso é crime de racismo? Suástica. E a suástica, alguém tem dúvida? Esse Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de racismo, ou estendeu inclusive a questão do nazismo. Aqui, na mesma postagem, o racismo, a defesa do racismo e do nazismo. Ah, mas a rede social pode ficar em dúvida, cercear liberdades. Alguém tem dúvida? Seguindo, por favor. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Isso é evolução da sociedade? Isso é utilização da liberdade de expressão? Isso é crime. Isso é crime. Isso é o discurso de ódio que leva ao aumento dos crimes, ao aumento e a continuação das agressões. É tão ruim quanto. Veja o final da frase. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas deveria ser judeu. Veja, uma pessoa doente, somente uma mente doente e criminosa é posta a isso, e somente outras mentes doentes e criminosas dão like. E somente mentes omissas não lutam para retirar isso das redes sociais. Eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta. No dia em que seria votado, houve uma novidade.
O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República com, salvo engano, com 3 blindados. Não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até, naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa, naturalmente, que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. É isso mesmo. Se é possível um almirante, isoladamente, o almirante da Marinha, ele que foi ministro da Defesa, por uma decisão dele mesmo, sozinho, mobilizar efetivos navais. Ele só. Ou precisa de outros? Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Um dia após o segundo turno, no dia 31 de outubro, tivemos insuflado pelas redes sociais e por esses grupos extremistas e golpistas, tivemos manifestações de caminhões obstruindo as rodovias, e a Polícia Rodoviária Federal novamente fazendo corpo mole. Houve a necessidade de determinação desse Supremo Tribunal Federal para que as polícias militares desobstruíssem. Isso um dia após o segundo turno. Ou seja, todo um desenrolar, todo um cronograma golpista. Mas prosseguimos, tivemos no dia 12 de dezembro a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, com queima de ônibus, invasão à Polícia Federal, ou a tentativa de invasão à Polícia Federal. Tivemos a tentativa de explosão do aeroporto, às vésperas do Natal, tudo feito por, entre aspas, patriotas, senhoras, donas de casa, trabalhadores, como se não houvesse um desencadeamento golpista. E vem a posse, um grande esquema de segurança, e com a posse, verdade é que todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos, porque não estava vencido e não está vencido. Não estava vencido, e no dia 8 de janeiro isso foi demonstrado.
foi demonstrado, e já há as ações penais contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, contra altas autoridades civis e militares, inúmeros depoimentos daqueles que foram condenados e daqueles que, à frente dos quartéis, isso é crime também, mais de 570 já confessaram e fizeram acordos de não persecução penal, dizendo que a ordem era aguardar as Forças Armadas serem convocadas na garantia da lei e da ordem, e aí, ao chegarem as Forças Armadas, eles iriam aderir, ou seja, os invasores iriam comemorar e convencer as Forças Armadas a aderir, e com isso seria dado o golpe. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam, uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. O golpe não ocorreu. As instituições democráticas reagiram. O Brasil mostrou que a Constituição Federal traz os mecanismos suficientes e necessários para combater golpistas e criminosos. O Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, esse poder e essas instituições atuaram firmemente, sempre dentro do devido processo legal, sempre dentro das investigações. Hoje são aproximadamente 900 golpistas já responsabilizados penalmente. Mais de 370 condenados e os demais, mais de 500, assumindo a sua culpa, aqueles que estavam à frente dos quartéis, para que isso nunca mais se repita. É importante deixar claro, e tem razão aqui o ministro Gilmar, quando diz que há necessidade de se equacionar a participação militar na política, como há necessidade, sempre houve de equacionar a participação de membros do Ministério Público na política, de policiais na política, de magistrados na política. Houve inércia, houve omissão de se deixar acampamentos serem montados à frente dos quartéis pedindo intervenção, pedindo golpe. Isso é crime. E hoje ninguém mais pode dizer que não sabe que isso é crime. Entre condenados por esses crimes de incitação e organização criminosa, por estarem à frente dos quartéis, e aqueles que confessaram e fizeram o acordo de não persecução penal, são quase 700 pessoas, 700 réus que tiveram a sua responsabilidade penal já reconhecida pela justiça brasileira. Agora, se nós olharmos para trás, nós temos que ver que a grande causa de tudo isso não foi debelada. A grande causa de tudo isso não foi nem regulamentada. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de
corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa a liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. E é esse hoje o desafio. O desafio no Brasil e o desafio no mundo. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Obrigado e viva a democracia. Também um amigo, ministro Luiz Felipe Salomão e todos os demais presentes. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério, e não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. O Xandão. E se você curte ver o Xandão mitando e a extrema-direita se enrolando toda, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixe seu like para fortalecer, comenta aí o que você achou das mitadas, compartilha com a geral e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Um salve do Paradoxo e até a próxima! Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera. É nóis!